Graça e paz novamente, irmãos. Nós vamos continuar os nossos estudos, os panoramas. Nós vamos aprender hoje no Evangelho de João. Então vamos abrir lá? A Bíblia diz o Evangelho segundo João. A gente pode confundir e ir lá para 2 João, né? Mas é o Evangelho segundo João, quem escreveu foi João. De escrita. João capítulo 1, versículo 1. Vamos ler aqui até o versículo 14. Obrigado, Barão. Eu vou ler o ímpar e os irmãos leem os pares. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Os irmãos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém. Deixa eu virar aqui para vocês, que aí é mais importante vocês verem do que eu. Que eu tenho ali o celular. Vou não bater a televisão na parede. Esse é o primeiro capítulo de João, e ele já nos dá aí muitas indicações sobre o que João fala aqui para nós. Mas antes, quais são os personagens principais? A gente viu falar aqui muito nesses versos que nós lemos. Né? Jesus. Né? E há um outro que é citado aí também. João, que não é o que leu, o que escreveu esse livro aqui. É o João Batista, aquele que veio preparar o caminho para o Senhor. Os locais principais em que todos os acontecimentos eles ocorrem dentro do livro de João é na região da Judéia e de Jerusalém. Data provável desse livro é o ano de 90 a 95 depois de Cristo. Né? Os estudos dizem aí que João ele morreu velho, né? E morreu de causa natural. Né? Ele morreu ali entre os seus 98 a 100 anos. Então, ano 90 a 95 depois de Cristo, ele estava ali já nos seus últimos anos de vida. Né? As palavras-chave deste livro são crer, pega muito nessa, dando ênfase ao crer. Né? O que eu preciso fazer para ser salvo? Crer. Crer no Senhor Jesus. Né? Vida, fala muito sobre vida, vida eterna, vida em abundância, vida o próprio Senhor Jesus sendo vida, verdade, né? Aquele texto conhecido, né? Qual que é? Conhecereis a verdade vos libertará. Né? E luz, fazendo referência aí ao próprio Cristo. O tema do Evangelho de João é Jesus. Quer falar sobre Jesus, o Verbo que se fez carne. Quer afirmar a divindade de Jesus. Autor,
embora o seu nome não apareça no Evangelho, a tradição identifica como João. E ele escreveu o Evangelho já em idade avançada, durante o tempo em que morreu em Éfeso. O autor prefere se identificar como o discípulo a quem Jesus amava. Por quê? Ele era dos mais chegados. Vamos ver aqui, no capítulo 13, por exemplo. Não. 13:23. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Né? Ali aqui está indicando a futura traição do Senhor Jesus. E esse discípulo a quem Jesus amava era João. Né? Por inferência da história bíblica, nós vemos que o outro discípulo era quem? Um dos outros. Pedro e Tiago, que eram os mais próximos. Os mais próximos, no barquinho? Os mais próximos de Jesus. Pedro, Tiago e João. Tanto que João, né, por essa proximidade, quando Jesus estava na cruz, né, a quem que Jesus pediu que cuidasse da sua mãe? João. Por conta dessa inferência dele ser uma pessoa muito amável, né? Diferentemente de Pedro, que era mais impulsivo. Versículos chaves. Dá para todo mundo enxergar aí, para a gente poder ler juntos? Esses dois aí, 3:16 e o 20:31. O 3:16 a gente não precisa nem de cola, né? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí já na conclusão do Evangelho de João, ele traz outro versículo muito importante. Esse 20:31, vamos lá? Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. São dois textos que falam muito sobre o porquê do Evangelho de João. Este é o quarto e último Evangelho, e nós vimos tanto em Mateus, tanto em Marcos, quanto em Lucas, que eles também podem ser chamados de evangelhos sinóticos. Né? Porque eles contam a mesma história, só que cada um dando uma ênfase própria, né? Daquilo que viu e daquilo que ouviu. Vamos fazer um paralelo aqui. Mateus, Marcos e Lucas escrevem para um público específico. Mateus para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gregos. João não. João já é mais abrangente. João já escreveu o seu evangelho para toda a humanidade. Os do passado, os de hoje, do presente e do futuro. Mateus, Marcos e Lucas enxergavam e escreveram Jesus na perspectiva do homem-deus. Tanto que traz genealogia, traz nascimento. Né? João não. João já vai em outra perspectiva, do Deus-homem. Né? Quais são as duas naturezas de Jesus? 100% Deus, 100% homem. Né? Então, os três primeiros, falando mais sobre o homem, sem deixar de lado, logicamente, Deus. Né? E João já dando outra ênfase em Deus. Por isso que nós lemos aqui o capítulo 1, que pega bem firme nessa divindade de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas compartilham muito conteúdo entre si. Né? Parábolas ali que são ditas, histórias que são ditas ali, se repetem. João é um material exclusivo. Né? Porque João é um outro objetivo de leitura. Mateus, Marcos e Lucas têm uma perspectiva histórica e natural de Jesus. Tanto traz ali as genealogias para mostrar a história e descendência, e de onde que ele veio. Né?
João é mais teológico, mais espiritual. A gente vai ver isso ao decorrer da carta, do Evangelho. Mateus, Marcos e Lucas descrevem seus aspectos humanos, sua autoridade como rei, sua obediência como servo, Marcos, e sua sabedoria como mestre, Lucas. João já quer pegar já na natureza divina, na sua origem, como nós lemos no versículo 1. No princípio era o verbo, né? Era o logos. A palavra grega aqui para verbo é logos, né? Mesma coisa de Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? No princípio criou Deus. Esse no princípio, né, é o mesmo significado, tanto no Antigo quanto no Novo. E está dizendo aqui que Jesus estava no princípio, porque ele era o verbo, ou seja, ele era Deus. Então ele estava lá, falando de origem e falando de natureza divina. Mateus, Marcos e Lucas registram os discursos públicos de Jesus. A gente vê Jesus falando na sinagoga, a gente vê Jesus falando entre as multidões, são discursos públicos. João já traz mais discursos privados, conversas privadas. Um exemplo de uma conversa privada de Jesus, no Evangelho de João. Bastante conhecida. Nicodemos, é uma das histórias. Essa é bastante conhecida, que eu estava falando, já é de João capítulo 4, com a mulher samaritana, né? O que era um ultraje para o judeu, né? Era inadmissível para o judeu, né? Em João, Jesus quebra muitos paradigmas. Esse é um desses. O homem não se podia falar com uma mulher em público, né? Jesus foi lá e falou. Mais do que falou, Jesus salvou aquela mulher. Mateus, Marcos e Lucas relatam o seu ministério na Galileia. João já pega mais o ministério de Jesus na Judéia, já do outro lado. Mateus, Marcos e Lucas registram suas parábolas, cheio de parábolas. João já usa mais metáforas, né? Uma metáfora de Jesus no Evangelho de João, bastante conhecido também. Não é difícil não, gente. Eu sou a luz do mundo. É uma metáfora, né? E são outras metáforas que afirmam a divindade de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas relatam o que Jesus fez e ensinou. Pega o exemplo de Marcos capítulo 1, por exemplo, Jesus ali na sinagoga, ele levantou a mão para poder falar, foi dada a oportunidade para ele poder falar, né? E ele falou e começou a ensinar, né? Se levantou ali um enviado de Satanás, um demônio, né? E falou que ele era o Cristo, o Santo de Deus, né? Mas logo depois o Evangelho de Marcos diz que aqueles que estavam ali presentes maravilhavam-se com o ensino de Jesus, porque ele não falava como os fariseus, era um ensino diferente, né? E João nos revela mais a mente e o coração de Jesus, né? Por isso que pega aqui muito, esse evangelho é propício a João, né? Por conta disso, traz esse sentimento do coração, que é o amor. Mateus, Marcos e Lucas falam principalmente a respeito do reino de Deus. João já vem falar mais sobre a vida eterna. Vida eterna, vida em abundância. Ambas as visões de Jesus, natural e espiritual, histórica e teológica, humana e divina, exterior e interior, são importantes e fundamentais, porque elas se completam. Por mais que Mateus, Marcos, Lucas e João tenham sido escritos para públicos distintos, de formas distintas, de escritas distintas, né, todos os 4 evangelhos, eles se complementam em naturalidade, espiritualidade, historicidade, né, teologia, eles vão se complementando. Clemente de Alexandria, que foi um dos pais da igreja, aí, ele redigiu um evangelho espiritual, né,
pois teve como objetivo enfatizar não os fatos e a cronologia histórica, como fazem Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas, segundo ele, João quis pegar principalmente o significado mais profundo dos eventos e ensinamentos de Jesus. É o evangelho espiritual. Tanto que nós conhecemos João capítulo 3, versículo 16, como o evangelho em miniatura. Porque dentro daquelas palavras há toda a profundidade necessária para que o homem ele possa encontrar salvação. Nós podemos resumir todo o evangelho em João capítulo 3, versículo 16. Esta visão singular da pessoa de Jesus com certeza se deve à proximidade do apóstolo com o Senhor. Como disse aqui domingo, com a igreja de Laodiceia, da testemunha. Ela tinha que realmente ter visto aquilo que ela iria testemunhar. Ela tinha que falar bem sobre aquilo que ela iria testemunhar. E ela tinha que falar sem dar nenhum motivo para dúvida sobre aquilo que ela iria testemunhar. Aqui nós vemos Jesus sendo muito próximo de João e João muito próximo de Jesus. Nesse círculo íntimo de Jesus, os 3 discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João. Eles participaram de eventos em que os outros 9 não participaram, não puderam estar presentes. João foi o único que a Bíblia relata que reclinou sobre o peito de Jesus. A gente não vai deixar qualquer um reclinar sobre o nosso peito, somente aquele que é mais chegado a nós, revelando grande intimidade com o Mestre. As palavras deste evangelho são simples. É simples, irmãos, mas traz para nós uma profundidade imensa. No grego, dos 4 evangelhos, segundo os estudiosos aí, o evangelho de João é o mais fácil de se ler e de se falar. O símbolo do evangelho de João é a águia, que traz aí na pessoa de Jesus, vivendo nas alturas dos céus e que desce à terra para salvar os pecadores. Já viu aí no YouTube, eu já vi um vídeo desse, o voo rasante da águia, como que ela vem do céu assim, bem rápido e vai descendo. O objetivo de João é nos apresentar Jesus como Filho de Deus, como nós lemos. Jesus é visto como mais que um homem excepcional, como os judeus viam, mais que um enviado sobrenatural ou representante de Deus. Ele é o próprio Deus que se manifestou em carne. Quer falar da encarnação de Jesus. João, então, enfatiza muito no seu evangelho a divindade e a encarnação de Cristo. A encarnação de Cristo é como que ele veio em carne. Como diz lá Timóteo, aquele que foi manifestado em carne, foi crucificado, justificado em espírito, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ali está falando de Jesus, o próprio verbo que se fez carne. O verbo não somente está com Deus, ele está em carne também, como nós. Ele habitou no meio de nós. Há outros 2 propósitos principais do evangelho de João. O propósito evangelístico, para evangelizar os não crentes. Pastor, eu nunca li a Bíblia. Qual livro que você me indica ler, para eu poder conhecer? João, o evangelho de João. E apologético, porque quer explicar e defender a verdade. Ele está fazendo isso, Jesus está fazendo isso, explicando e defendendo a verdade. Tanto que quando é que foi que os escribas e os fariseus decidiram assim, é agora, nós vamos matar ele. Quando é que foi? Foi após a ressurreição de Lázaro. Jesus ali está defendendo ele como o próprio Deus. Quem é que tem este poder de ressuscitar mortos? É o próprio Cristo. Depois disso, os fariseus e os escribas tiveram a certeza, nós precisamos matar ele, senão... Enquanto nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus se mostra relutante em se referir a si mesmo em público como Messias
ou Filho de Deus. Pelo contrário, né? A gente vê Jesus fazendo isso. Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Isso não acontece no Evangelho de João. Esse Evangelho dissipa todas as dúvidas com relação à divindade de nosso Senhor, realçando a sua pré-existência, né, e eternidade. Por isso, nenhuma genealogia é citada, porque não é o objetivo. O objetivo aqui não é dar ênfase na humanidade de Jesus, é dar ênfase na divindade de Jesus. Ele se revela aí em declarações de eu sou, que nós vimos, né, meses atrás aí, né, que são mais do que 7. Nós falamos de 7, né? Mas são mais do que 7. Vamos ver? Ó, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E eu sou a videira verdadeira. Né? Pega essas aí, nós vimos elas. Agora, Jesus também diz: se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Está falando aqui sobre salvação. O eu sou no grego aqui é ego eimi. Quando alguém no grego queria dar ênfase a uma característica sua, ele dizia isso, ego eimi. No hebraico, quando alguém queria dar ênfase em alguma característica, aí repetia 3 vezes, como nós vemos lá, santo, santo, santo. Não tem uma palavra para dizer assim, santão. Isso aí é o santão, ou santarrão. Né? Aí fala 3 vezes, santo, santo, santo. E esse paralelo aí que o nosso irmão falou, o Elton falou, lá do Antigo Testamento. Quando levantardes o Filho do Homem, que era um dos títulos que era dado a Jesus, então sabereis que eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Para dar ênfase mesmo na divindade de Jesus. Ele realmente era aquilo que ele estava falando. Ego eimi. Além disso, nos mostra o Evangelho de João 8 milagres para poder enfatizar a sua divindade. Esses milagres são chamados de sinais. Quais são eles? Primeiro sinal, transformação da água em vinho. Né? Não quero pegar aqui se era um vinho alcoólico, se não era. Né? Eu imagino que Jesus, já que a Bíblia combate a embriaguez, eu acho que ele não ia dar vinho com álcool para as pessoas, né, para elas ficarem embriagadas, já que tinha acabado já o vinho, né? O propósito desse milagre aqui não é o casamento. O propósito desse milagre aqui é mostrar que ele é Deus para os seus discípulos. Só que a gente pega a ênfase no vinho, né? Segundo sinal, cura à distância. Caso de quem aconteceu aqui? Capítulo 4. Isso, exatamente. Terceiro sinal, a cura do paralítico quando? No sábado. Isso para o judeu, né? Mas ele tinha poder para poder curar esse paralítico. E quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Até carregar um leito era pecado. Né? Ao que lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Jesus curando no sábado. Quarto sinal é a multiplicação dos peixes, dos pães e peixes para alimentar 5.000 peixes, já aqui 5.000 pessoas, peixes não, né? Já aqui no capítulo 6, do versículo 1 a 15. E quanto que sobrou? Quinto sinal, Jesus andando sobre
as águas. Também no capítulo 6, aqui. Sexto sinal, a cura de um cego de nascença, já no capítulo de número 9. Aqui deste evangelho, é uma parte muito grande. São aí, 41 versículos falando sobre a cura deste cego de nascença. Sétimo sinal, aí a ressurreição de Lázaro. Que quando eu falei, a partir desse sinal aqui, eles tiveram a certeza, nós temos que matar mesmo ele. Né? O Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 1 a 47. E o oitavo sinal, já no final do Evangelho, que é a pesca milagrosa. E após a pesca, Pedro ele é já interrogado, né, sobre se ele amava ou não a Jesus. Outro objetivo do Evangelho de João, né, que a gente vê, é revelar o Pai no Filho. Uma palavra do Evangelho de João que Jesus diz para poder ligar isso aqui. Todo que vê a mim, vê o Pai. Outra, eu e o Pai somos um. Sempre fazendo isso. O que eu falo, não falo de mim mesmo. Falo da parte do Pai que me enviou. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Os evangelhos sinóticos revelam Jesus em seu relacionamento humano com os homens. No Evangelho de João, a ênfase é colocada no seu relacionamento singular com o seu Pai. O principal tema desse evangelho é vida através do crer. É o que ele diz para Nicodemos, por exemplo. Você tem que nascer de novo. Como pode ser eu já ter que voltar para o ventre? Não tem como. Mas não é disso que Jesus está falando ali. Tem que crer nele para nascer de novo. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, mais do que esses 8, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quantos sinais são? Nós não sabemos. Mas esses 8 são suficientes para poder nos mostrar a divindade de Jesus e como nós podemos encontrar salvação através dele. O intento do apóstolo João era conduzir os homens à fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, para que eles pudessem ser salvos e recebessem a vida eterna. O capítulo 3 é todo nos mostrando isso. Essa condução do homem a Deus através da fé. Eu tenho que crer. Ele nos deu o seu Filho unigênito. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer. É fé. Aí tanto que João, ele enfatiza aqui no versículo 30 do capítulo 3. Convém que ele cresça e que eu diminua. Porque não é o propósito do Evangelho, trazer glória ao homem. O propósito do Evangelho é trazer glória a Deus. E isso acontece aqui através da fé. Tanto que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. João escreveu seu Evangelho no final do primeiro século, como nós já falamos, entre 90 e 95, depois de Cristo, quando as heresias a respeito de Cristo estavam crescendo e se espalhando. E havia uma muito perigosa, que é o gnosticismo, que afirmava que todas as coisas materiais, nós somos materiais, eram necessariamente más, e todas as coisas espirituais eram boas. Logo, Deus, que é bom, ele não podia habitar em nós, que somos maus. Então, este pensamento eliminava a possibilidade de Deus habitar no corpo como o nosso, que nosso corpo é carnal, ele é mau. E realmente, isso é certo.
né? Nós somos maus por natureza, mas isso não impede a atuação de Deus por meio de nós, em nós, e a atuação do Espírito. A afirmação de João era que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está vendo a apologética? João defendendo contra o gnosticismo. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem foi que pediu para ver a glória de Deus? Moisés, né? Aconteceu aqui, né? Moisés mesmo não viu, né? Mas quem estava ali vivendo naquele tempo viu a glória de Deus em carne, né? É um golpe na doutrina gnóstica, pois declara que Jesus Cristo é o próprio Deus em forma humana e que, apesar disso, manteve a sua glória e não foi corrompido pelo pecado, né? 100% homem, 100% Deus. Divisão do livro, bem rápida aqui para nós, são aí algumas divisões. A primeira parte do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 18, falando sobre a encarnação do Filho de Deus, como que ele se fez carne e habitou entre nós. A segunda parte do versículo 19 do capítulo 1 ao capítulo 4, versículo 54, apresentando Jesus. A terceira parte do versículo 1 do capítulo 5 ao capítulo 12, versículo 50, falando sobre a oposição ao Filho de Deus, oposição pelos líderes religiosos. A quarta parte do capítulo 13, versículo 1 ao 17, versículo 26, falando sobre a preparação dos discípulos pelo Filho de Deus, que eles precisavam ser preparados. Assim como Jesus precisou ser preparado. Jesus não veio ao mundo pronto para morrer na cruz. Toda a sua história o preparou e o capacitou a morrer naquela cruz. Quinta parte do capítulo 18, versículo 1 ao 19, 37, falando sobre a execução do Filho de Deus, como que isso se deu, né? E vem falar sobre seu julgamento, como que ele foi escorraçado ali. E a sexta parte do capítulo 19, versículo 38 ao capítulo 21, versículo 23, falando sobre a sua ressurreição. E a conclusão do versículo 24 e 25 do capítulo 21. Vamos ler lá? Olha que interessante, hein? Nós temos 66 livros na Bíblia, o cânon é fechado. Não existem mais outros livros. Mas olha o que diz aqui. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, por causa da sua proximidade com Jesus. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Olha que interessantíssimo. Isso. Esse é o Evangelho de João. Então, Jesus ainda fez muitas outras coisas. E Jesus continua fazendo? Sim. Através de quem? Da igreja, de nós. Né? Esse é o Evangelho de João, né? Enfatizando a encarnação de Cristo, a divindade de Cristo, o crer em Cristo, a vida que nós temos em Cristo e somente por Ele e nele. Amém? Vamos orar? Jesus, nós te louvamos, Pai, te bendizemos, porque o Senhor esteve entre nós. E o Senhor está entre nós. A sua presença é real aqui neste lugar. Nós te louvamos por isso. Nós não podemos mais vê-lo em carne, mas o teu Espírito se faz presente. Nós te louvamos por isso. Nós te louvamos por esse ensinamento do Evangelho de João, que é tão gracioso para a nossa vida, Pai. Louvado seja o teu nome, porque sem este conhecimento, nós não poderíamos alcançar salvação, Pai. Nós não poderíamos alcançar perdão de pecados. Muitas outras coisas o Senhor fez que não nos foram reveladas,
mas essas são suficientes para nós crermos que o Senhor realmente é o Filho de Deus, que o Senhor realmente habitou entre nós. Louvado seja o teu nome. Só temos a agradecer ao Senhor por tão grande presente que nos foi dado. Obrigado por tudo. Nós te louvamos, pedimos uma noite abençoada para nós, descanso necessário para a nossa vida, para a nossa mente, para o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Que assim seja. E que este ensinamento ele esteja conosco até o dia que o Senhor Jesus retornar. Para a glória do nome do Senhor nós oramos, Pai. Amém.